Que a paz e a graça do Senhor estejam com cada um que nos ouve hoje, que seja um dia de muitas bênçãos. Amém. É muito bom estar aqui de novo. Bom, a gente sabe que tomar decisões não é fácil, né? Nossa, nem me fale. E, imagine ser paralisado pelo medo de escolher a faculdade errada. Ou, sei lá, aceitar uma proposta de emprego em outra cidade, Uhum. ou até mesmo decidir com quem se casar, achando que isso pode de alguma forma arruinar o plano mestre de Deus para o universo. É uma carga pesada demais. E essa ansiedade crônica é uma verdadeira epidemia no cristianismo moderno, Fábio. Com certeza, as pessoas vivem aterrorizadas, né? Com a ideia de dar um passo fora de uma linha invisível. Exato. E é por isso que o nosso mergulho de hoje é tão libertador. Hoje a gente vai fazer uma análise minuciosa de um texto que argumenta que essa angústia toda, além de ser exaustiva, é fundamentalmente antibíblica. Pois é. Nós vamos dissecar o capítulo chamado Qual é a Vontade do Senhor, do livro Tomando Decisões segundo a Vontade de Deus. É um livro fantástico. O autor dele se apoia em grandes teólogos para construir esse argumento. Uhum. E o objetivo desse nosso mergulho profundo hoje é qual? A missão aqui é desmistificar a ideia de que a gente precisa encontrar um mapa do tesouro escondido toda vez que chega numa encruzilhada. Nossa, essa imagem do mapa do tesouro é muito real. Para curar essa paralisia, o livro propõe que a gente entenda duas distinções teológicas fundamentais sobre como a Bíblia usa a palavra vontade. E o mais legal é que não é para sobrecarregar a mente de ninguém com jargão acadêmico, né? De jeito nenhum. A promessa é que, entendendo isso, quem nos ouve vai ganhar uma visão muito mais clara e libertadora, decretiva. Exatamente. O termo vontade preceptiva até que é familiar, né? Tem a ver com preceito, regra. Uhum. É o que Deus prescreve nas Escrituras, para nortear a nossa vida moral. Os 10 mandamentos, por exemplo, o manual de instruções da vida. Certo, mas como o autor aplica isso? Ele faz uma varredura na Bíblia e mostra que quase sempre que se fala em vontade de Deus, está se falando dessas regras claras. Ah, tipo a lei mesmo. Isso. Ele cita o Salmo 40, versículo 8, sabe? Que diz que agrada fazer a vontade, né? Exato. E o salmista completa dizendo: dentro do meu coração está a tua lei. Vontade e lei são sinônimos ali. Faz todo sentido. E tem também João 9,31. O cego curado diz que Deus ouve quem o teme e pratica a sua vontade. Praticar a vontade não é adivinhar algo. É obedecer a regra que já existe. Perfeito. Sabe, isso me lembra as leis de trânsito. Como assim? É tipo, o farol vermelho é a vontade preceptiva do departamento de trânsito, né? É a regra. Uhum. Não é uma dica, é uma ordem clara para o nosso próprio bem. Você não para e pensa, qual será o mistério do farol vermelho? Você só para o carro. Nossa, excelente analogia. E o autor foca muito nisso. Cumprir essa vontade não é opcional. É o básico. É, tipo, não casar com um descrente ou não ser insubmisso no trabalho. E quem mais? Ele cita 1 Tessalonicenses 5,18. Que é sobre dar graças em tudo, né? Isso mesmo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Gratidão não é só questão de educação. É um preceito divino rígido. Caramba! A gente não pensa na gratidão como uma lei inquebrável. Mas é. E o ponto crucial do autor é que, por causa do pecado humano, essa vontade preceptiva nem sempre é cumprida. A gente erra o tempo todo. Peraí. Se a gente quebra essas regras, se a gente avança o sinal vermelho o tempo todo, e essa vontade preceptiva nem sempre acontece, isso significa que as coisas fogem do controle de Deus. O universo fica à deriva. É aí que entra a segunda parte da equação. Ah, agora sim. E é aqui que a gente fala da vontade decretiva. Ela traz um peso gigantesco. O que seria exatamente o decreto? São os decretos pelos quais Deus realiza a história. É o plano mestre, tudo que foi pré-estabelecido soberanamente. E diferente da preceptiva, essa decretiva nunca falha. Nunca. Ela sempre se cumpre. Ímpios e justos a cumprem. Sério? Até os ímpios? Sim. O livro cita Atos 4, versículos 27 e 28, onde a conspiração dos ímpios contra Jesus cumpriu exatamente o que Deus já tinha predeterminado. Caramba! Mas assim, isso não soa um pouco como destino cego? Fatalismo? Aí é que está a sacada do autor. Ele usa o Getsêmani para explicar isso. Em Mateus 26, 42.
Quando Jesus ora, faça-se a tua vontade. Exato. Pensa comigo. Não tem nenhum mandamento preceptivo exigindo que humanos sejam crucificados de forma expiatória, né? É verdade. Não é uma regra moral genérica. Não é. Então, quando Jesus diz tua vontade, ele está se submetendo ao decreto divino, ao pacto da redenção. Uau! Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Ele está abraçando o plano mestre. Exatamente, ele abraça o decreto que vai trazer a salvação. E pensando bem, a vontade decretiva é o que dá a nossa estabilidade, né? Saber que esse plano não falha. Com certeza. O autor traz uma citação linda do Sinclair Ferguson sobre isso. Ah, o teólogo escocês. Ele mesmo. Ele diz que Deus administra a vida nos mínimos detalhes. Tipo, nenhum pardal cai no chão sem que o pai queira, sabe? Conhecer essa providência dá muita paz. Se o caminho do plano mestre é seguro, seguir os preceitos também é. Nos dá a base para confiar no meio do caos. Bom, então temos as regras claras, que é a preceptiva, e o plano mestre, que é a decretiva. O problema é que a ansiedade bate quando a gente quer saber os detalhes desse plano mestre para as nossas vidas de forma adiantada. Nossa, e como bate! E isso nos leva direto para a segunda distinção vital que o livro apresenta. Que é a vontade secreta versus a vontade revelada, né? Isso mesmo. O grande erro comum é tentar espiar atrás da cortina. A gente adora um spoiler. Adora. Mas a vontade decretiva é, na sua maior parte, secreta. E o livro alerta que é um erro tentar investigar os desígnios secretos de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Fala assim, em Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Ah, sim. E a gente teima em tentar descobrir. Tiago 4,14 também é citado. Diz que não sabemos o que vai acontecer amanhã. E detalhe, a Bíblia nunca manda a gente tentar descobrir. Sabe, tem uma história muito emocionante que o autor conta no livro sobre isso, né? A do presbítero? Isso. Um presbítero muito piedoso que estava com câncer de garganta. Muito triste essa história. Demais. Ele teve um sonho onde Deus dizia que ele estava curado. E ele acordou com uma certeza absurda de que aquela era a vontade decretiva de Deus revelada para ele. E a igreja comprou a ideia. A igreja inteira celebrou a cura. Só que a realidade foi dura. Ele faleceu um mês depois. É de cortar o coração. É uma história que mostra como, muitas vezes, a gente transforma os nossos desejos, o nosso instinto de sobrevivência, em supostos planos de Deus. E a gente acaba se enganando de um jeito terrível. Sim, e se a gente conectar isso a uma visão mais ampla, o cristianismo não é como o paganismo. Como assim? O livro cita o Bruce Waltke e o Jerry McGregor. Eles dizem que o paganismo busca descobrir o futuro através de adivinhos, horóscopos, para tentar controlar as coisas. O cristianismo não é uma busca cristã por sonhos premonitórios, né? Exato. Só porque Deus tem um plano, não significa que ele tenha a intenção de compartilhar com a gente agora. Isso me lembra de tentar hackear os servidores de uma empresa. Hackear servidores? Pensa num funcionário de nível júnior, ele gasta toda a energia dele tentando invadir o sistema para ler o planejamento estratégico dos próximos 10 anos do CEO. Ah, entendi. Em vez de, simplesmente focar em preencher a planilha e fazer um bom trabalho na função para a qual ele foi contratado hoje. Nossa, é brilhante essa analogia. O funcionário quer ter a visão macro e não faz o básico. É a gente querendo espiar o segredo de Deus. A gente esquece da história de Jó, né? Perfeito, Jó sofreu horrores e o livro inteiro acaba sem Deus dar a ele o porquê das coisas. O objetivo é viver por fé, não por vista. Então, qual é o antídoto para essa paralisia de ficar tentando espiar o servidor da empresa? É o foco na vontade revelada. E o que entra nessa vontade revelada? Inclui não só a lei, os preceitos éticos, mas também o evangelho e as promessas. E o autor usa Efésios 5,17 para mostrar isso. O que diz lá? Diz para compreendermos qual é a vontade do Senhor. E em Tessalonicenses 4,3 ele deixa ainda mais claro. Que diz que a vontade de Deus é a nossa santificação, né? Tolas. Que na verdade mostra uma ignorância total da vontade que já foi revelada. Sim, tipo alguém perguntar, será que é da vontade de Deus que eu ame meu inimigo? Ou, Deus vai me perdoar se eu for morar junto com meu namorado antes de casar?
Exato. As pessoas buscam sinais nas nuvens para coisas que já estão muito bem documentadas nas escrituras. O teólogo Kevin DeYoung tem uma citação excelente sobre isso no material. O que o DeYoung diz? Ele diz que nós somos completamente obcecados pelas coisas que Deus ocultou e gastamos pouquíssimo tempo com as coisas que ele já revelou na Bíblia. É um diagnóstico preciso da nossa geração. Sem dúvida, a gente inverte as prioridades. Então, o que isso significa para nós, quem nos ouve hoje? Significa o fim daquela ansiedade paralisante nas encruzilhadas da vida. A gente enche a mente com as escrituras e a decisão certa vai brotar naturalmente, né? Uhum, e organicamente. Olha o exemplo de Jesus no deserto. Ah, verdade. Ele não ficou pedindo uma nova visão. Não. Exausto, diante das tentações, ele só respondia: está escrito. A vontade revelada já estava nele. E tem o Jonas também. Jonas na barriga do peixe. No meio daquele caos do abismo, ele não procurou prever o futuro. A oração dele foi recitar os salmos que ele já tinha memorizado. Caramba. A palavra que ele já conhecia foi a âncora dele na escuridão. Exatamente. A vontade revelada salva a gente quando a vontade decretiva nos coloca em situações que a gente não entende na hora. Sabe, eu acho que essa conversa é um alívio gigante. É libertador, né? Muito. A gente não precisa ser vidente das nossas próprias vidas, apenas discípulos fiéis hoje. E para a gente fechar esse nosso bate-papo incrível, qual reflexão você deixaria para quem está acompanhando a gente? Eu deixaria uma provocação para expandir tudo isso que conversamos. Pensa comigo. Se a gente investisse toda aquela energia mental exaustiva que gastamos tentando adivinhar o futuro ou descobrir portas abertas e fechadas, e a usássemos simplesmente para obedecer de forma radical à vontade revelada, hoje, sabe, amando o próximo, sendo gratos em absolutamente tudo, será que sobraria algum tempo ou alguma energia para ter ansiedade sobre a vontade secreta? Olha que pergunta. Bateu pesado agora. Se a gente focar no óbvio, que Deus já pediu, a ansiedade com o oculto simplesmente morre por falta de espaço. Exatamente. Maravilhoso! Bom, nossa análise de hoje vai ficando por aqui, mas o conteúdo não para. A gente apenas arranhou a superfície das riquezas dessa obra. Então eu já quero avisar quem está nos acompanhando que teremos um novo episódio desse mesmo livro. Isso aí, tem muita coisa boa pela frente ainda. Nós agradecemos imensamente a companhia de cada um de vocês em mais essa jornada. Deus abençoe todos os ouvintes.